Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Um prazer muito grande nós poder estarmos com vocês em mais uma rica oportunidade. Esse é o canal A Bíblia em Foco, falando com todos vocês, seu irmão em Cristo, pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, nós vamos neste momento gravarmos um vídeo sobre o pedido dos irmãos, nos comentários do rodapé dos comentários do rodapé dos nossos vídeos do canal A Bíblia em Foco. As pessoas nos pediram para que nós falássemos sobre isso e nós vamos falar. Quem deveria ser, segundo a sua ideia, ou quem você acharia que deveria ser o sucessor do missionário Davi Miranda em memória, líder e fundador da Igreja Pentecostal Deus é Amor? Vamos comentar, mas sempre ciente de que nós não estamos afirmando, nós não estamos dizendo quem teria que ser, nós não estamos nos intrometendo em nada no sentido de quem tem que ser, deveria de ser, ou vai ser, ou não vai ser. Mas nós vamos falar porque muitos membros da igreja, são milhares de membros fiéis ao Senhor, muitos deles pessoas abnegadas ao ministério e a Cristo, que sempre tinham isso em mente, queriam saber, no decorrer da história da jornada da igreja, quem seria o sucessor do missionário Davi Miranda quando ele partisse para a eternidade. Bom, ele partiu para a eternidade, acho que tem uns 3 anos, se não me falha a memória, uns 3 ou 4 anos, não lembro-me muito bem. E está aí a Igreja Deus é Amor andando perfeitamente. Muitos disseram que ela ia acabar, mas o que é de Deus jamais acaba por causa de homem. Homens têm o seu tempo de passagem na terra, porém a obra ela é de Deus. O homem é passageiro, mas a obra ela é profícua, a obra ela perdura para sempre, tá certo? Então a igreja não é de um líder nem de um fundador, a igreja ela é de Deus. Quando ela é igreja, ela é de Deus. E nós vamos falar hoje sobre essa questão e essas perguntas dos membros da igreja, enfim, das pessoas que fazem parte do ministério da igreja com relação a quem seria o sucessor. E na verdade lá dentro da igreja tinha, por incrível que pareça, tinha aqueles grupos divididos, tinha um grupo era de outro grupo era de outro grupo achava que, não estou dizendo grupo de divisão da igreja, mas digo de pessoas querendo que um dos filhos do missionário fosse o líder e sucessor, os outros queriam que fosse um genro, outros queriam que fosse, enfim, o outro genro e sucessivamente. Então é sobre isso que eu quero comentar. Então muitas pessoas ficaram decepcionadas porque estavam lá dentro formando um grupo e seguindo um homem, seguindo aquele homem, tem que ser esse e aquele. Então isso é muito ruim, meus irmãos, que quando Deus decide que pelo andar da carruagem, pelo andar das coisas que são longas, não é num dia para o outro, são décadas, porque o missionário fundou o ministério ainda jovem, moço, e a igreja passou nas mãos do missionário praticamente 5 décadas, um pouco mais de 5 décadas. Quando chegou o momento de haver a sucessão, muitos já tinham o seu sucessor formado, mas isso era na mente dos homens, porque quem vai decidir quem é o sucessor é a própria igreja, a própria diretoria. Outra coisa que eu quero deixar bem claro, as próprias atitudes daqueles que estão ali congregando, que vai determinar verdadeiramente quem é o sucessor. O próprio sucessor determina se ele vai ser ou não através do seu caráter e da sua vida com Deus. Não decepcionou muitas pessoas, eu não quero ser longânimo nesses vídeos para não ficar muito longo para os irmãos enfadonhos. Então, quero falar nessa sequência, primeiramente sobre, começando do mais novo para os mais velhos, pastor Daniel Miranda. Bom, muitas pessoas afirmam, brigam, se retalham do ministério. Eu quero ajudar os irmãos de todas as denominações, então eu só dou uma opinião, eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo lá dentro, não faço parte de diretoria nenhuma, mas trabalhei, conheço bem o ministério, então vou falar para os irmãos, para que os irmãos venham muito se acalmar os seus nervos, ficar em paz, deixar o seu coração tranquilo e aquietado. Então tinha muitos que diziam que tem que ser o pastor Daniel Miranda, porque eles eram seguidores do pastor Daniel Miranda, eles eram amigos talvez e admiravam, tá certo? Não é o caso de muitas pessoas que são fiéis ao Senhor, que estão lá dentro, que deixam para Deus decidir, e seja aquele que for, eles vão estar sempre feliz e congregando em paz, servindo a Deus, independentemente daquilo que acontece ou deixa de acontecer, eles continuam sendo fiel ao Senhor. Mas esses grupos que se dividiam, porque o culpado desses grupos é os próprios filhos do missionário,
A culpa desses grupos sempre foi os filhos e os genros se degladiando entre si para que cada um pudesse ter um número mais de seguidor ou talvez um nome maior dentro do ministério para que eles pudessem ser o presidente. E Deus não vê como os homens. Então o pastor Daniel Miranda, por que eu acho, na minha opinião, como obreiro, que o pastor Daniel Miranda é uma pessoa gente boa, um camarada excepcional, gente fina, um camarada que quando está cooperando, ele é muito crente, mas o problema do Daniel Miranda é que ele não é perseverante, ele não é constante, ele tanto está como já não está, ele congrega um tempo, desaparece. Então nesse ponto ele é fraco de caráter espiritual para ser um sucessor de um ministério como a Igreja de Deus e Amor e como o trabalho que o pai dele deixou. Então eu vejo aqui que o pastor Daniel Miranda, pelo decurso da sua vida ministerial, da sua história de vida, seja ela secular e ministerial, ele não tinha condições de ser o presidente de milhões de almas e de uma instituição tão grande como a Igreja dos Amor, que tem igrejas em vários países espalhado pelos continentes desse mundo. Então não vejo ele como o sucessor do missionário. Eu sei que muita gente vai ficar triste porque alguns querem fazer imperar a ideia deles, a forma deles pensar, mas não, a obra de Deus não é como nós pensamos e não é como nós queremos e não é como nós achamos que ela tem que ser. Quando trata-se de decisões, de tomadas de decisões a nível de cuidar de milhões de pessoas, vocês podem saber que Deus sempre vai pelejar pela obra dele. Então o pastor Daniel Miranda, uma pessoa que outrora sempre teve desde menino novo muito conjunto com o Sérgio Sora, fazendo programações de rádio, tinha muito mais amizade com o Sora, muito mais convívio do que com o próprio Lorival. Então o pastor Daniel Miranda, ele traz consigo um pouco daquela rigidez, um pouco é bom, outro não, porque sendo rígido não se manteve um constante ministério, uma perseverança ministerial. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Não que eu esteja contra A ou B. Então essa própria discussão que surgiu de quem seria o sucessor, eles próprios criaram. Não foi a igreja, não foi os membros, nem os obreiros, nem a diretoria, nem o missionário, mas eles próprios que estavam ali disputando entre a família para ver quem é que era o sucessor. E isso fez alguns deles até se perderem no mundo espiritual, na vida espiritual. Né? Porque a pessoa quando começa com disputa, com ganância, disputando poder e posição, e não se submete à vontade de Deus, sendo dominado pelo outro, porque qualquer um deles que estivesse no poder, na sucessão da igreja, a igreja ia tocar do mesmo jeito, todos eles seriam abençoados, tanto financeiramente como espiritualmente, de qualquer forma. Então a gente vê ali uma retaliação de poder, e Deus usou isso para expor muitas coisas que precisavam ser exposto, porque Deus é aquele que expõe as nossas vidas e as nossas fraquezas. Então o pastor Daniel Miranda teve muita dificuldade quando era jovem, se envolveu com vícios, nunca foi firme na igreja, estava na igreja, saía da igreja, caía no mundo, voltava para a igreja e nunca teve uma vida constante na presença de Deus. Ultimamente agora sumiu de novo, novamente, que quando ele está na igreja, ele está firme, é uma benção, mas quando menos espera, some e desaparece. Então, como que uma pessoa como essa vai ser sucessor de uma pessoa como o missionário Davi Miranda, que esteve dia após dia no altar da igreja pregando e preocupado com o bom andamento da igreja? Então ele some. Agora, essa distância da irmã Eliana, essa separação da irmã Eliana, sumiu, ninguém sabe onde ele anda, aí comentários de um novo casamento, de uma nova relação. Então é uma coisa muito triste para o ministério dele. Então a vocês que ficam idolatrando e dizendo que o Daniel Miranda ainda vai voltar, vai ser o sucessor da igreja, vocês podem esquecer, porque a obra não é de homens, a obra é de Deus. E a gente continua orando pelo pastor Daniel Miranda para que Deus tenha misericórdia da vida dele, da salvação dele, que ele possa voltar a reconhecer as suas falhas, se unir de novo com a irmã Eliana, que a irmã Eliana continua pregando e fazendo a obra, e que eles possam rever os seus erros, os seus conceitos e reconhecer os seus pecados. Quanto à sucessão da igreja, eu aprendo mais uma vez que Deus é conhecedor de todas as coisas e não entregou para ele, porque certamente ele não teria estrutura ministerial, conjugal, familiar, para ele poder ocupar esse espaço do missionário Davi Miranda e da sucessão
da igreja. Como a obra é de Deus, Deus sempre peleja pela igreja e Deus coloca a igreja e a direção da igreja em mãos que vão conseguir fazer a igreja ser avante na sua trajetória na Terra. Então, poderia comentar muito mais, não quero para não ficar longo e enfadonho, irmãos. E então, não seria ele por vários motivos, porque não havia perseverança, não há testemunho de caráter familiar para estar na sucessão da igreja, e também não houve caráter espiritual e não houve perseverança ministerial, porque alguém que vai suceder um líder como missionário não pode de forma alguma ser aquele obreiro que caiu e levantou, tem que ser aquele obreiro que trouxe uma história ministerial dentro da igreja, na frente dos irmãos, no olho dos irmãos, uma história de perseverança e de credibilidade. Então falou com vocês, pastor Levi Longaray, compartilhe, divulgue, acione o sino da notificação e que Deus te abençoe. E então quem seria o sucessor? O Daniel Miranda com certeza não. E Deus é aquele que peleja pela sua obra. Comente, compartilhe, participe e ajude o canal nas divulgações. Eu quero que vocês me ajudem para que o canal A Bíblia em Foco venha alcançar milhares e milhares de pessoas, independentemente da sua placa denominacional. Que Deus abençoe, irmãos. Até o próximo vídeo, querendo Deus.